Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, juiz de FAB nível 1. E o assunto de hoje vai ser sobre High Seas. Mais uma vez, a gente já falou um pouquinho sobre High Seas, né? Aqui neste vídeo, se por acaso você ainda não assistiu, onde a gente pôde já apresentar algumas keywords que vão ser demonstradas, né? Vão ter ali nessa nova coleção. Tá bem, então o assunto de agora vai ser especificamente falando um pouquinho sobre os heróis, quais são as habilidades desses heróis que vão ser apresentados aqui. Você já sabe quais são os tipos de heróis, os personagens? Bom, se não, também a gente vai apresentar. E também alguns tokens, tá? Algumas cartas específicas que vale a pena você ficar de olho para conseguir compreender como é que essa coleção vai se desenvolver. Até para o pré-release também, beleza? Então vamos lá, sem demora. I never were a patient feller in life or death. Vamos começar com o nosso Necromante, né? Então são 3 classes que a gente vai ter nessa coleção. Um deles vai ser o Necromante. O outro nós temos o Mecanologista, que já não fazia nem tanto tempo assim, né? A gente teve uma coleção específica só sobre os Mecanologistas em Breaklights. Não faz tanto tempo, mas ele aparece aqui de novo. E o Ranger. O Ranger fazia tempo mesmo, desde Outsiders. Então, são as 3 classes. E essas 3 classes, assim como o Mist Veil, tem um talento específico neles, tá? Para que você não consiga usar todas as cartas dessa nova coleção com os personagens antigos. Então, a gente tem aqui que eles são piratas. Talento pirata para Necromante, para Ranger e também para o Mecanologista. Beleza, o que é que fala aqui então o Grave Bonds? Ele diz, olha, a minha habilidade é instantânea, a qual eu preciso fazer o tap, a gente já falou como é que funciona essa mecânica, e também a gente comentou no vídeo passado que todos os heróis dessa coleção interagem muito com Gold, de forma que para você conseguir dar início à habilidade do personagem, você precisa destruir um Gold, então ele precisa que você tenha esse recurso para que daí você faça a habilidade. Então, Instant Tap, destrua um Gold que você controla. Fazendo isso, você compra uma carta e descarta uma carta da sua mão que você deseja. Você provavelmente vai querer fazer o quê? Descartar uma carta azul, de pitch azul. Por quê? Porque já habilita a segunda parte aqui da habilidade desse personagem, que seria, se você tiver uma carta azul que foi encaminhada para o seu cemitério, agora então você vai poder utilizar as cartas que possuam a keyword Walter e Grave. A gente pode colocar como exemplo de Walter e Grave aqui o Shun, o nosso querido aliado pirata necromante. Então ele tem essa palavrinha aqui, Walter e Grave, o que significa dizer que, voltando aqui para o nosso Grave Bonds, que essas cartas que dispõem dessa keyword, a da Watergrave, que esteja no seu cemitério, se você conseguiu encaminhar uma carta azul de pitch azul para o seu cemitério naquele seu turno, você vai poder jogar as cartas que se encontram no cemitério com Watergrave e colocá-las em campo, né? Obviamente que você vai ter que pagar o custo para que essa carta possa ser encaminhada para a arena. Por exemplo, o Shun, ele custa 4. Então, por mais que você possa utilizar essa carta que se encontre no Grave, você vai ter que pagar os 4 de pitch para colocá-lo na arena. Maravilha, então esse é o nosso amiguinho Grave Bonds, que eu acredito que vocês já saibam, mas vai sair um Armory Deck específico para o Grave Bonds, onde várias outras cartas vão se juntar à própria coleção de High Seas, para que você possa ter uma pool, né, de necromante maior para poder se desenvolver ali esse personagem. Beleza, 4 de intelecto, 40 de vida. Então aqui nada diferente do que a gente é acostumado, né? Bem normal mesmo, sem nenhuma distinção em relação aos demais. Tá, quem mais agora? So, answer me this. When the Kraken comes a-knocking and you're eye to eye with the abyss, will ye hold your nerve? Merlin, né? Ela que é a nossa Ranger,
Também, assim como o Grave Bones, dispõe de 4 de intelecto e 40 de vida. Tá. Também tem aquela mecânica do tap? Tem. Também tem a mecânica de destruir o gold? Também tem. Então o que você vai fazer? Na habilidade dela é uma action, não é uma instant, tá? Então aqui já vem uma primeira diferença entre os dois. Perceba que é uma habilidade instantânea. Eu posso fazer sempre que tiver a prioridade, inclusive no turno do meu oponente. E aqui não. Aqui, como vai ser uma action, além de eu ter que ter uma prioridade, eu tenho que ter um action point. Beleza? Tá bom. Então, a action, vou fazer o tap, vou destruir um gold que eu controlo. Fiz isso, o que vai acontecer? Eu vou criar um Goldfin Harpoon. O que é isso? Depois a gente vê, tá? E coloco isso na nossa mão. Tá, beleza, go again. Né? Não perco o meu action point. O que mais ela fala na habilidade passiva número 2? Sempre que você der um draw no seu turno, então perceba que isso não é once per turn, é sempre que eu der esse draw. O que vai fazer? Eu posso pegar uma arrow, né? uma flecha que esteja na minha mão e colocá-la no arsenal virada para cima. Por que isso é importante? Porque os Rangers, essas flechas, né, elas só podem ser disparadas até o momento, né, que eu estou gravando o vídeo, se elas estiverem no arsenal. Você não consegue ter uma flecha na mão e jogar direto. Ela tem que estar ali setada para poder ser encaminhada ali para o ataque. Nisso, realmente é muito relevante ter formas para que você consiga fazer esse reload que a gente chama. Pegar a carta da mão e colocá-la no arsenal para que ela possa ser disparada. Tá bom, e aqui no caso, a Merlin, é diferente de alguns outros ranges que a gente tem, ela consegue fazer com sua própria habilidade, né, a partir do momento que você der um draw, fazer esse reload e possibilitar que você consiga ter esse ataque. Beleza, parece bom. E de fato é. Ela pode ser desenhada tanto como uma Azaleia, onde você faz buff, buff, buff e faz a flecha, como também você pode ter uma situação de mais de um ataque, tá? Então você dá um buff, dispara a flecha e depois tem o go again, e depois você consegue dar o reload, e depois você consegue disparar uma outra flecha. Então vamos ver como é que ela vai se desenvolver. Tô apostando muito aí nessa Ranger, que vai dominar, eu acho, né? Que ela vai dominar o meta tão logo o High Seas apareça. Qual que seria então nosso próximo personagem? Crank up the sails, take to the skies, but beware, a pirate's life be a fool's demise. A mecanologista ela é mais simplesinha aqui nas suas habilidades. A Puffin, que traz o nosso amiguinho aqui, o papagaio, a arara, enfim. A Polycrunca, que o nome dele é bem sugestivo, depois a gente chega lá. Mas a Puffin, o que nós temos, né? Mecanologista, 4 de intelecto, 40 de vida. Tá, o que mais? Ela é uma action, a habilidade dela. Então perceba que vai ser igual a Merlin e diferente do Grave Bones. Tap, destrua um gold, mesma coisa dos demais. O que eu faço se eu destruir esse gold? Crio um Golden Cog Token. O que é isso? Não importa no momento. Tá, e qual que é a nossa segunda habilidade? Diz assim: a segunda vez que você crancar em cada turno, each turn, você dá um draw. Beleza? Então você consegue dar alguns draws, ainda mais com a interação de Cerebellum, porque perceba, o Cerebellum você coloca em campo, você cranca, já é um crank, e tem a habilidade eventualmente de você dar um draw, aí se você crancou de novo, você dá um segundo draw. Então provavelmente a gente está diante de um personagem que vai conseguir ter muitos draws no turno, né? Pelo menos essa é a ideia que eu consigo visualizar. E que diferente dos outros mecanologistas, pelo menos da Dash.io e da Dash tradicional, não trabalha tanto com a dinâmica de boost, né? Até porque, como pode ter algumas cartas que sejam só pirata, se desse o boost iria falhar, porque não tem a classe do mecanologista, né? Então isso pode ser um problema caso tivesse uma dinâmica aqui de você fazer essa mecanologista com a pretensão de fazer boosts e, portanto, ter vários ataques sucessivos de 3 ou 4. Tá bom, então isso aqui seria o desenho dos nossos personagens. O que mais a gente tem? Golden Cog é o seguinte, a função dele nada mais é do que você crancar. Porque lembra que eu acabei de mencionar
que se você crankar 2 vezes, você pode dar um draw. Você dá um draw, na verdade, né? Pois bem, o Golden Cog que você faz a partir do quê? Da action que você dá um tap lá na personagem, naquela nossa heroína, a mecanologista, destruindo um gold, e eu pego esse Golden Cog. Esse Golden Cog, ele entra na arena com um Steam Counter. E aí, se eu quiser recuperar aquele Action Point, eu preciso tirar esse Steam Counter, vou crankar, e eu recupero o Action Point. Ou então eu deixo ele ali sem crankar, não tenho mais Action Point, via de regra, e vou passar o turno, fazendo arsenal ou coisa parecida. Tá, então no caso eu faço eu destrua o Gold, pegue esse Golden Cog, coloque em campo e crank, eu já fiz um dos cranks. Agora eu vou ter que fazer um segundo, e caso eu consiga fazer o segundo, eu compro uma carta. Então essa é a ideia aqui dessa mecanologista, né? O Golden Cog, ela já ajuda para que você consiga ter mais um crank e, quem sabe, fazer o draw da segunda habilidade passiva dela. Tá, mas só isso? Não. Perceba que eu tenho essa carta ao lado aqui, a Golden Skywarden, né? Que ela diz assim, olha, você custa 4, bate 7 e bloca 2. Mas ela bloca muito, não é só 2 não, veja. Se eu bloqueio com ela e eu utilizo a mecânica do Galvanize, que não é tão utilizada atualmente, né? Mas que eu imagino que nessa coleção vão focar nisso. Veja, como é que funciona o Galvanize? Eu bloco a quantidade de bloco que essa carta dispõe, que são 2. E caso eu destrua um item que esteja em campo, ganha mais 1. Então ela acaba blocando 3 caso eu tenha um item para ser destruído. Agora, se esse item que eu for destruir for um Golden Cog, né, já esteja em campo, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Vai ter esse mais 1 e eu ainda vou criar um Gold, né, que é super importante para que no meu próximo turno eu possa ou pagar 2 e comprar uma carta, ou então poder usar a habilidade da minha personagem. Tá, e diz mais, se eu destruir esse Golden Cog, além de você ter esse mais 1 e de criar um Gold, eu vou repetir esse processo, ou seja, eu posso quebrar um outro item, ganhar mais 1, indo para 4 o bloco dele, e se for o Golden Cog, também vou criar outro Gold e vou repetir esse processo. E assim vai, por quantos Golden Cogs eu resolver fazer o processo do Galvanize. Tá bom? Então, tem essa mecânica aí, provavelmente vamos ter outras mecânicas envolvendo esse token, né? O Golden Cog. Tá, qual o outro que você ia abordar agora? Seria o Goldfin Harpoon. Não sei se recorda, mas no começo do vídeo a gente começou falando sobre a habilidade da Merlin. Action, fazendo tap, destrua um gold. Se eu assim o fizer, eu coloco essa carta na minha mão. Essa carta, portanto, é uma carta amarela. Não tem block, tá? E ela vai bater 2, né? Eu tenho que ter um jeito ali, como por exemplo dar um draw, para que eu possa colocar essa Goldfin Harpoon na região do arsenal, para que eu possa dispará-la. E perceba que ainda diz na carta, né, que se por acaso essa carta ela fosse encaminhada para o cemitério, ou seja, se você conseguiu colocá-la no arsenal e conseguiu disparar com uma flecha, para onde é que ela vai agora? Vai para o cemitério, depois que aquela situação se resolver. Mas ao invés de ir para o cemitério, ela vai sair de campo. Ou seja, é muito semelhante a qual keyword que a gente já tem, a Ephemeral, né, que são aquelas situações das cartas da Nu, e tantas outras cartas, né, que tem essa keyword do Ephemeral. Sendo que o Ephemeral não tá aqui, né, nessa carta, por quê? Enquanto que no Ephemeral você tem esse efeito de a carta vai para o cemitério, ela sai de campo, ela sai do jogo, o Ephemeral também diz que você não pode começar com aquela carta no seu deck. E aqui na Goldfin Harpoon você pode. Isso é bom? Não sei. Provavelmente deve ter uma razão, que a gente ainda não sabe, né? Afinal de contas, poucas cartas foram spoiladas. Então deve ter uma razão que seja interessante você começar com essa carta no seu deck. Isso é permitido, já que ele não se trata de um Ephemeral, muito embora tenha o outro efeito de que se for para o cemitério ele vai ir embora.
Beleza, e para encerrar o nosso vídeo, que eu sei que já está um pouco grande, eu vou acabar aqui com a Polycrunka. Polycrunka, que é o nosso aliado específico da Puffin. Perceba que ele é Puffin Companion, Offhand Ally. Então não dá para usar esse personagem aqui, que não é um personagem, né? É o nosso aliado, com outros heróis. Tem que ser especificamente com a Puffin. Tá bom? Então, ele tem essa keyword que seria Patched. Essa Patched significa dizer que você pode utilizar esse aliado na região de Weapons, das duas mãos. E qual é a dele? Ele tem 1 de vida, tá? E enquanto ele estiver ali no nosso slot de arma, ele não é um alvo que você possa atacar. Então ele fica protegido. Tá. O que mais? Quando eu uso a action dele, onde eu também vou fazer o tap, ele sai da região de weapon, vai para o banimento, volta para o campo de forma na horizontal com um tap. E nisso ele passa a ser um alvo, né? Ele pode ser um target, tanto você atacando como também você dando algum tipo de dano. Ele é passivo disso quando ele não está mais na região de weapon, sendo que é por conta disso que ele tem inclusive esse nome. O Polycrunka, a função dele é crancar, né? Que a gente já viu que a Puffin se importa muito com isso para que você possa dar um draw caso você tenha 2 cranks naquele seu turno. Ele sai da região de arma, vai para o banimento, vai para o campo e ele vem com Instinct Counter. Se eu tirar, vou recuperar o Action Point, vou dar seguimento à minha partida, à minha jogada ali, meu turno, e eu vou ter um crank ali já realizado, né? Então a função dele, sem dúvida alguma, é crancar, tá? Por isso que ele se chama, provavelmente, né? Polycrunka. Beleza. Se no turno do meu oponente, ou no meu turno mesmo, ele não morrer, ele permanecer vivo, né, aquele 1zinho de vida ali, no meu próximo turno eu vou mais uma vez poder fazer esse procedimento de banir, volta para o campo e crancar. E vou ter um crank de graça, sendo muito favorável aqui para a segunda habilidade de comprar uma carta a mais. Significa dizer que para aqueles personagens que têm dificuldade em ter action points, então um Guardian, por exemplo, que tem poucas fontes de action points, ele vai ter que, já pensou, bater um valor muito alto num papagaio desse daqui, só para que ele saia de campo e você não tenha mais aquele crank gratuito, né? Então ele vai ter essa dúvida, poxa, será que eu bato na Puffin, no caso, ou na Polycrunka para que ele não tenha um crank grátis, né? Então, para situações como essa, nossa, o Polycrunka é muito bom. Agora, contra um ninja, já não é tão bom assim, já que vai bater com a Kodachi ali, já dispõe de Guardian se você peteou uma de custo 0, e vai se desenvolver ali o turno do seu oponente. Mas, enfim, tem essa situação que vai depender do personagem, que vai trazer uma grande vantagem ou não para sua matchup. Ok, então, esses aqui então são os nossos personagens, algumas tokens, né? Alguns tokens, algumas cartas-chave para essa coleção. Temos outros também, como o Rune, que pode te dar o Action Point, o Go Again para a nossa próxima Action. Temos a Macro, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, porque esse aqui já ficou bem extenso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá o like, se inscreva e até a próxima. Tchau!